Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja reinando no nosso meio, hoje e para sempre. Uma das grandes declarações vindas da Reforma Protestante, a qual nós comemoramos esse ano 503 anos, foi o só a Escritura. Isso quer dizer muitas coisas. Isso quer dizer que a Escritura tem autoridade de regular aquilo que nós cremos e aquilo que nós fazemos, que é o que nós chamamos de a nossa única regra de fé e prática. E eu gostaria de saber aqui nessa noite, você levantasse sua mão, se você crê nesse princípio, de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Você crê nisso? Levante sua mão. Vou falar de novo. Eu acho que muitos irmãos não levantaram as mãos por não terem entendido. A Bíblia é a nossa única regra daquilo que eu creio e daquilo que eu faço. Você crê nisso? Levante sua mão. Permaneça com a sua mão levantada e olhe bem à sua volta e diga para o irmão que está do seu lado: eu sou testemunho do que você disse agora. Muito bem. Vós sois testemunhas a favor e contra vós mesmos. Isso vai ser importante para os irmãos na nossa mensagem desta noite, porque nós vamos realmente estudar um texto um tanto quanto controverso e um tanto quanto difícil para ser tanto pregado quanto ser aceito como palavra infalível de Deus. Porque justamente nós enfrentamos um período em que há muita polarização em relação à política, e nós entendemos que a Bíblia também é a nossa única regra de fé e prática, aquilo que nós cremos e fazemos em relação à política, e especialmente ao que esse texto vai nos dizer em relação à nossa postura em relação às autoridades, ao governo civil e à magistratura. E é um texto que se encontra em Romanos capítulo 13, versos 1 a 7. E ao final desse texto, nós vamos mais uma vez perguntar: você ainda crê que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática em todas as partes dela e não apenas naquilo que eu concorde? E eu espero que todos nós levantemos as mãos novamente. Romanos capítulo 13, versos 1 a 7, nos diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele mesmo instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Amém. Como nós já dissemos, palavra de Deus infalível e autoridade suprema sobre aquilo que nós pensamos, cremos e fazemos. Hoje nós tivemos mais uma eleição, hoje nós tivemos mais um processo a qual a sociedade pôde, através do voto, escolher os seus governantes. E nós precisamos refletir naquilo que nós devemos fazer a partir de agora, em relação àqueles que vão nos governar pelos próximos 4 anos. Não é muito incomum nós percebermos que
nós cristãos nos envolvemos muito em questões, em discussões a respeito de certos governantes, aqueles aos quais nós não concordamos e aqueles que nós concordamos. Nós defendemos bastante o político que nós realmente temos afinidade. Contudo, quando nós vamos realmente dizer ou mostrar o nosso descontentamento com outro político ou outro magistrado, nós não poucas vezes mostramos certo desrespeito com relação ao governante e total desconhecimento do que a Bíblia nos instrui sobre como deve ser a nossa atitude em relação a esses governantes. Então, pensando nisso, na nossa atitude com aqueles que estão investidos de autoridade sobre nós então entendemos que esse texto deve falar conosco nessa noite. Talvez o político que você tenha votado hoje, talvez não tenha sido eleito. Talvez o político que você votou há 2 anos atrás, para governador, para presidência, para deputados, enfim, não tenha sido eleito. E talvez quem foi eleito foi alguém que você abomina ou que você realmente não tem nenhum tipo de afinidade com ele. E como fazer, então, se o político ao qual eu gostaria que tivesse sido eleito não se elegeu, e, pelo contrário, o político que eu detesto, ou o político que eu realmente não tenho nenhum tipo de afinidade, foi eleito? Qual é a minha atitude em relação a esse tipo de manifestação pública e manifestação social de um direito conquistado, de um direito que é parte de um sistema democrático? Então, esse texto nos vai ensinar muito a respeito disso, de como nós podemos e devemos nos portar como cristãos diante da autoridade civil constituída a partir de eleições. Pensando nisso, queridos, o apóstolo Paulo escreve essa carta à igreja, ou aos diversos pontos de pregação existente na cidade de Roma. E essa carta ela tem 2 partes muito distintas, que compreendem tanto teoria quanto prática. A parte teórica, onde Paulo vai expressar toda a sua teoria e doutrina, ela ocorre entre os capítulos 1 e o capítulo 12. Mas Paulo não se detém em mostrar apenas a doutrina e a teoria da crença cristã. Paulo também tem interesse em mostrar como, na prática, isso vai se evidenciar. Tanto que, volte comigo no capítulo 12, para que nós percebamos a divisão entre a parte teórica e a parte prática da carta de Paulo aos Romanos. O capítulo 12, do verso 1 até o verso 2, nos diz o seguinte: rogo-vos, pois. Esse pois está explicando tudo aquilo que ele disse anteriormente, ou seja, tudo aquilo que eu disse para vocês, agora, com essas informações, vocês precisam tomar algumas atitudes. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este século, ou seja, não tomem a forma deste século. O verbo que o apóstolo Paulo utiliza, inclusive, nesse verso 2, não vos conformeis, parem de vos conformar. Ou seja, parem de tomar a forma que o mundo tem. O mundo tem a sua própria forma de pensar e agir. Vocês, a partir de todas essas informações doutrinárias, precisam ter outra atitude. E então, dentro dessa parte, a parte prática, Paulo inclui a nossa posição em relação aos governantes. Então, no capítulo 13, nós percebemos que Paulo coloca a vida cristã como também uma vida política. Nós não separamos vida secular e vida religiosa. Mas nós entendemos que toda a nossa vida, ela está totalmente diante de Deus e submissa a ela. Não existe uma vida dentro e outra fora da igreja. Não existe uma maneira de pensar dentro da igreja e uma maneira de pensar fora da igreja. Mas nós que professamos o nome de Jesus Cristo, temos um só meio, ou método, ou modelo
de analisar todas as coisas. Os óculos com os quais nós devemos enxergar o mundo são as Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. E então no capítulo 13, queridos, nos versículos 1 e 2, já entrando propriamente nessa parte prática, Paulo já inicia a questão civil da relação do cristão com as autoridades civis, dando uma importante ordem. Paulo já introduz de cara aquilo que ele deseja que os membros daquela igreja em Roma aquilo que ele gostaria que os membros daquela igreja seguissem. E a primeira ordem e a primeira parte desse texto, e que Paulo vai deixar bem claro, é que ninguém deve se rebelar contra a autoridade. Ninguém é ninguém. Não é exceto aquela classe, ou exceto aquele fulano, exceto qualquer tipo de abertura ou brecha que a gente tente encontrar. Ninguém é ninguém. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é que todo homem, ou seja, toda a humanidade, esteja sujeito à autoridade. Essa é a primeira premissa que Paulo coloca nesse texto. E Paulo coloca também por quais motivos nós devemos nos submeter a essas autoridades. E o primeiro motivo que Paulo coloca está ainda no verso 1, na parte B desse verso, que diz: porque não há autoridade que não proceda de Deus. Esse é o primeiro motivo pelo qual Paulo nos ordena e ordenou essa igreja de Roma a se submeter às autoridades da época. É que toda autoridade emana de Deus. Deus é o princípio de toda autoridade, e quando nós olhamos para alguém que tem autoridade sobre nós, seja nossos pais, seja o nosso patrão, seja qualquer outro tipo de autoridade que esteja sobre nós, nós precisamos lembrar que eles foram constituídos por Deus. Seus pais, seu chefe, o diretor da sua escola, o reitor da sua faculdade, todos os que estão investidos de autoridade estão ali porque Deus os designou. E Deus utilizou tudo isso para um reflexo daquilo que é a sua própria autoridade governativa. E é o que nós entendemos que Paulo está dizendo. Ele está explicando por que nós devemos nos colocar debaixo dessa autoridade, e ele dá o primeiro motivo porque essa autoridade vem de Deus. É um reflexo da autoridade que Deus tem sobre toda a sua criação. O segundo motivo pelo qual Paulo nos manda, e é interessante nós utilizarmos esse termo, ele manda, porque aqui Paulo está dando uma ordem de fato. Paulo não está abrindo uma possibilidade para que a gente interprete a Escritura ou esse texto de uma maneira mais branda, mas ele está dizendo que é uma ordem. E o segundo motivo que está ainda no verso 1, na parte C do versículo, que diz: e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então o segundo motivo é que ele é quem ordena essa autoridade. A expressão instituir, que as autoridades que existem foram por ele instituídas, quer dizer designado, quer dizer eleito, quer dizer apontado, e é uma expressão utilizada até mesmo para predestinação. O texto de Atos, quando Paulo prega e a Lídia se converte, o termo ali é o mesmo utilizado para falar que Deus escolhe os seus governantes. Esse é o segundo motivo pelo qual Paulo nos ordena. E é um ato de soberania de Deus. É um ato ao qual Deus faz e ao qual nós, criaturas, estamos sujeitas. O terceiro motivo pelo qual Paulo nos orienta e nos ordena está no verso 2, que diz o seguinte: de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Verso 2 então nos diz
para que nós não estejamos contra Deus e, consequentemente, sendo alvos da sua ira. Então é um ato de autopreservação, inclusive, para que nós entendamos que toda autoridade emana dele, para que todos os governantes que existem são postos lá por ele, e que quem resiste a esse governo, ou esses governos, resistem à própria autoridade de Deus e estão sujeitos à condenação. Mas que condenação seria essa? Nós entendemos que quando Paulo diz que nós estamos sujeitos à condenação, é uma condenação ou juízo que é efetuado tanto pela autoridade, a qual é possível se rebelar, ou seja, essa rebelião e a punição para essa rebelião é um instrumento de Deus para que os rebeldes sejam punidos. Ou seja, a própria autoridade que está sofrendo a rebelião é quem vai efetuar essa condenação e esse juízo. Mas Deus também pode, de outras formas, trazer o juízo contra esses rebeldes, contra aqueles que estão se revoltando contra a instituição governamental. Mas, queridos, para nós entendermos que cenário Paulo estava vivendo para escrever algo desse tipo, Paulo não estava vivendo debaixo de uma democracia. Pelo contrário, Paulo estava vivendo sob o Império Romano governado por Nero. E todos nós sabemos que Nero foi um dos piores imperadores, um dos mais perseguidores, um dos mais sanguinários de todos. Então, quando Paulo escreve essa carta, ele não está vivendo em um período de plena satisfação e felicidade para os cristãos e segurança. Mas, ao contrário, o que Paulo estava vivendo era um período de extrema turbulência, tanto na Judéia quanto fora da Judéia, porque ambos eram governados pelos romanos. E Paulo já havia presenciado outros fatos em que os cristãos haviam sido perseguidos pelo governo e pelo Império Romano. Alguns anos antes de Paulo escrever essa carta, por exemplo, um outro imperador chamado Cláudio, descontente com toda a movimentação, com todo o crescimento do cristianismo dentro de Roma, decide baixar um decreto, isso por volta do ano 49, depois de Cristo, baixa um decreto expulsando todos os judeus e todos os cristãos de Roma. Ou seja, não era algo incomum para o apóstolo Paulo perceber e ter presenciado algumas questões de perseguição contra os cristãos. Então não era fácil ser cristão na época de Paulo. Os cristãos não estavam gozando de uma plena segurança debaixo do governo de Roma. Agora, queridos, para apoiar a teoria de Paulo, ou os textos, essa ordem de Paulo de submissão, de sujeição às autoridades, o que mais nós podemos utilizar para realmente demonstrar que a Escritura, toda ela, trata a autoridade como algo instituído por Deus e digno do nosso respeito e honra? Abra comigo, na verdade vai ser transmitido para que nós ganhemos tempo. Êxodo capítulo 22, verso 28, nos diz o seguinte: contra Deus não blasfemarás e nem amaldiçoarás o príncipe ou o governante do seu povo. Outro texto, Eclesiastes capítulo 10, verso 20. Nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do seu quarto. Ou seja, nós estamos construindo uma mentalidade de que o cristão e o judeu, o Antigo Testamento, não tinha essa autonomia de blasfemar nem contra Deus, nem contra os governantes. Texto de 2 Pedro, capítulo 2, 9 e 10, que diz o seguinte, 2 Pedro, capítulo 2, 9 e 10. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo,
especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Será que nós nos encaixamos nesse perfil de atrevidos, arrogantes e que não temem difamar autoridades superiores? Inclusive no livro, na carta de Judas, coloca aqueles que são rebeldes à autoridade no mesmo patamar que o próprio diabo, quando disputava o corpo de Moisés com o arcanjo Miguel. Então esse texto, ou esses textos, nos mostram que a submissão às autoridades está não somente nesse texto de Romanos 13, mas também durante toda a Escritura. Com isso, a palavra de Deus condena toda rebelião ou difamação de qualquer autoridade, seja ela favorável a mim, seja ela contra mim, seja ela do meu gosto ou contra o meu gosto. Agora, queridos, uma questão que pode surgir é a seguinte: será que essa submissão ela deve ser entendida como algo total e restrito? Será que o cristão realmente tem que se submeter independente de qualquer circunstância? Será que o cristão tem que demonstrar essa submissão independente do que o governante fizer? Será que essa é a hipótese e a proposta do apóstolo Paulo? E nós entendemos que não. O cristão não deve se submeter totalmente e irrestritamente a toda e qualquer ordem de um governo. Querem um exemplo? Daniel e seus amigos na Babilônia. Ali é um pleno exemplo de desobediência civil. Agora, como é que nós devemos ponderar essa questão? O que Paulo está ordenando não é esse tipo de atitude ou submissão. Porque um outro princípio, queridos, está em jogo nesse sentido. O princípio que está em Atos capítulo 5, verso 29, ou parte desse versículo que diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, logo, se uma autoridade civil, um magistrado, estiver agindo contra e flagrantemente contra a palavra de Deus, prejudicando o evangelho, perseguindo cristãos, os cristãos não podem e não devem se submeter completamente a esse governo. Nesse quesito, nós temos a liberdade dada pela palavra de Deus, a desobediência civil. Mas especificamente, quando o cristão pode cometer a desobediência civil, ou seja, não fazer aquilo que o apóstolo Paulo está ordenando nesse texto. Em que circunstâncias? Primeiro, quando uma ordem, ou uma lei, ou um projeto é contrário à palavra de Deus. Sempre que uma ordem, um projeto de lei ou uma lei for contrário à palavra de Deus, nós temos por obrigação obedecer a Deus em primeiro lugar. Em segundo, quando houver uma flagrante perseguição e privação de culto. Ou seja, nós não podemos deixar as nossas atividades como adoradores de Deus, ou permitir que leis específicas de Deus e que servem para nós hoje, que elas sejam substituídas por qualquer outra lei que vá contra a Escritura. Um exemplo disso são as tendências mundiais a se permitir o aborto indiscriminadamente. Quando isso chegar aqui, e isso vai chegar aqui, os cristãos têm que se portar como a palavra nos manda. Um outro caso, que nós já tivemos exemplos fora do Brasil, principalmente, em que as leis que permitem casamentos homoafetivos querem obrigar as igrejas e os pastores a fazerem casamentos assim. E o dia que isso chegar e bater na nossa porta, e isso vai chegar, daqui 10 ou daqui a 50 anos, isso vai chegar. Os pastores têm que ter a convicção de que, se for preciso ir para a cadeia, esse é o ônus que nós corremos. E não devemos negociar esse tipo de princípio. Esse é um caso de desobediência civil.
Agora, quais são os meios, queridos? Será que essa desobediência civil não tem um meio, ou nós devemos agir desordenadamente apenas para desobedecer uma ordem desse jeito? Primeiro, como é que se dá, ou qual é o processo pelo qual nós entendemos que a desobediência civil, ela tem que ocorrer? Primeiro, tem que haver, nós que nos sentimos prejudicados em nossa fé, perseguidos em nossa fé, não respeitados em nossa fé, nós precisamos seguir alguns passos. E o primeiro passo é pedir uma revisão dos atos e de leis do próprio governo. Então começa por um pedido, não é desobediência civil de cara. Nós temos outros meios prévios antes de tomar essa atitude de desobediência. E o primeiro é esse pedido. Se isso não surtir efeito, nós devemos então nos manifestar o nosso desagrado, dirigido ao próprio governo ou seu representante. Então, existem classes de cristãos, inclusive, cristãos na área do direito, que servem para nos representar quando algo juridicamente está impróprio com a nossa fé. Então, esse é o tipo de manifestação que nós fazemos. Se isso não surtir efeito, o cristão pode fazer parte ou incentivar protestos públicos, mas perceba, protestos públicos, passeatas, que sejam totalmente pacíficas. O cristão pode participar de passeatas, de protestos? Pode, desde que seja totalmente pacífico. Se tudo isso não der certo, representação judicial, aí você entra com algo do tipo do mandado, e você tenta na justiça derrubar a lei que nos está prejudicando. E, enfim, se tudo isso não deu certo, se tudo isso não surtiu efeito, em última instância, nós devemos praticar o que o governo está proibindo. Nós devemos praticar, ou nós temos a licença da Escritura para que nós sejamos desobedientes no âmbito civil. Mas não é a primeira coisa a ser feita. Não é simplesmente, não gostei do ato desse governo, então eu vou desobedecer completamente essa ordem. Não é assim. Temos todos processos, como nós vivemos numa democracia, em um Estado de direito, nós temos processos a seguir. E o que nós percebemos então é que, se tudo isso não der certo, aí sim nós podemos desobedecer uma ordem governamental. Mas nós precisamos diferenciar uma outra questão, queridos. Nós precisamos entender então o que é desobediência civil e o que é um ato ou um movimento revolucionário. Um ato ou um movimento revolucionário é completamente diferente de desobediência civil do âmbito cristão. E o que é, então, esse ato revolucionário ou esse movimento revolucionário? Isso é um ato que busca por mudanças sociais a partir de rebeliões e insurreições contra o governo, usando, inclusive, majoritariamente, a violência. Então, ser um revolucionário, ser alguém de punho cerrado para cima, é ser alguém que realmente está disposto a usar a violência para derrubar qualquer tipo de imposição, seja ela legal ou seja ela cultural. E isso não é o que o cristão precisa fazer e deve fazer. Cristão, você não é um revolucionário. Você não é alguém que vai mudar a estrutura do país, política, social, economicamente, a partir da luta armada, a partir de incêndios, a partir de depredação de patrimônio público, a partir de saques em comércios, porque é isso que nós estamos vendo no mundo. Eu não consigo enxergar, por exemplo, a legitimidade de um cristão fazer parte ou de apoiar, por exemplo, aquele movimento nos Estados
que está muito forte nos Estados Unidos, o Black Lives Matter. Eu não consigo enxergar legitimidade naquele outro grupo que está atuando em diversos momentos no Brasil, os conhecidos e chamados antifas. Você não sabe o que é? Pesquisa na internet e perceba o método que eles utilizam para tentar mudanças na sociedade. Isso é ato revolucionário. Isso não é para o cristão. Isso não é para a gente apoiar. Isso não é para a gente fazer parte. A Escritura não nos dá margem para sermos revolucionários. Você não vê, nós não temos conhecimento de que algum cristão na época do apóstolo Paulo tenha pichado na parede do Coliseu, por exemplo, fora qualquer tipo de governante, fora Nero. Não temos isso. Agora, lembra da declaração que nós fizemos no começo? Que a Escritura é a nossa única regra de fé e prática. É aqui que nós começamos a ser confrontados. É aqui que nós entendemos que nós não negociamos princípios. Agora, então, o que é desobediência civil? Nesse caso, ao qual nós estamos tratando, é a busca por mudanças que envolvem atos pacíficos, porém sem deixar de se manifestar ou de manifestar o nosso desagrado. O cristão não precisa ficar amordaçado o tempo todo para expressar uma submissão às autoridades, mas ele tem direitos de se manifestar de forma pacífica. Nós citamos esses dois movimentos que são revolucionários, mas nós também temos outros exemplos que também conseguiram muitas coisas a partir de atos pacíficos que demonstravam muito mais um cristianismo do que esses grupos revolucionários, que, por exemplo, Martin Luther King, na década de 60, que estava lutando contra a segregação racial nos Estados Unidos. Mahatma Gandhi, que estava lutando na Índia, não com princípios cristãos, não pelo cristianismo, claro, mas a partir de uma conduta estritamente pacífica e em conformidade com o Evangelho. Essa é a diferença. Nós somos o segundo grupo. Nós somos aqueles que podem, não estou dizendo que nós devemos, mas nós podemos, em uma última instância, exercer a nossa desobediência civil. Queridos, então, cristãos não fazem parte de lutas armadas para depor nenhum tipo de governo. Se em última instância, além da desobediência civil não der certo, se a perseguição for tão grande, não é pegar em armas, tenta fugir do país. Como no caso, quando nós tínhamos, por exemplo, a divisão da Alemanha, entre a Alemanha ocidental e a oriental, e diversas pessoas tentavam fugir daquele governo que perseguia também os cristãos. Esse é o caminho. Se der para fugir, foge, mas não vamos pegar em armas. Voltando então para o texto, queridos, no verso 3, o apóstolo Paulo diz que uma vida vivida com prudência e submissão à autoridade, ela será motivo de proteção. Ou seja, se o cristão vive uma vida prudente, submissa e correta diante da lei, ele vai ter o louvor dessa autoridade. Essa postura, queridos, de respeito e de prudência, ela vai ser a garantia de que a autoridade governamental, em tese, ela vai proteger o indivíduo ou o cristão. Se o cristão dá um bom exemplo, se o cristão não é aquele revolucionário tentando derrubar o governo, se o cristão então leva uma vida em conformidade com a lei, é muito provável que a autoridade vai demonstrar ou investir proteção a esse indivíduo. Isso quer dizer então que em todos os tempos e governos, os cristãos vão ter esse tipo de proteção se tiverem essa submissão? É claro que não. O caso, por exemplo, da Coreia do Norte, da China, em que a perseguição aos cristãos é implacável. E ali, mesmo que o cristão tenha um procedimento exemplar, ele não vai conseguir ter
os seus direitos garantidos. E é nesse caso que a desobediência civil e até a fuga, ela é uma possibilidade para o cristão. Verso 4 também, que diz o seguinte: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Chegamos também numa parte muito controversa e polêmica do texto. O que Paulo está nos dizendo é que o governo, a autoridade, o magistrado civil, ele tem o poder de punição aos que praticam o mal. Isso quer dizer que o Senhor executa a sua justiça através de ações dos magistrados civis. E o magistrado civil é um instrumento de Deus para que a sua justiça imediata, não aquela justiça que será feita na segunda volta de Cristo, mas uma justiça imediata para punir crimes, desobediências, elas serão executadas. E a polêmica desse texto e desse versículo é a questão da espada. Chegamos num texto ou em uma parte do texto em que Paulo está abertamente defendendo a pena capital. E o que é a pena capital? É a pena de morte. Muitos de nós se assustam quando nós lemos algo desse tipo e tentamos fugir, talvez, do que realmente isso significa. Porque no nosso contexto brasileiro, a pena de morte não é algo legal, não é algo legítimo e a nossa Constituição não prevê e não permite isso. Mas se vivêssemos num país em que realmente a pena de morte é algo permitido e legal e que é fruto de um processo totalmente irregular, nós deveríamos apoiar sim a pena capital. Porque quando a Escritura nos diz, e Paulo nos diz, que não é sem motivo que ela traz a espada, em todo o contexto do Novo Testamento, significa morte, e não algo que não seja usado de maneira definitiva. É algo polêmico para se dizer e para se ler, mas essa é a verdade bíblica. A Escritura está nos dizendo que se a autoridade civil tiver o respaldo legal, ela pode sim, a partir de um julgamento regular, como eu disse, ela pode efetuar a pena capital com o amparo da Escritura. Mas nós então entendemos que não é para qualquer caso que a pena capital deve ser aplicada. Existe o princípio da compatibilidade do crime e com a sentença. Nós usamos inclusive Gênesis capítulo 9, verso 6, onde o Senhor diz que aquele que tirar a vida de alguém deve ter a sua vida tirada também, porque a vida se paga com a vida. Esse é o princípio. É claro que é uma discussão extremamente complicada, difícil de se entender, mas a verdade bíblica é justamente essa, de que nós precisamos entender que o Senhor colocou governantes, magistrados sobre nós, tanto para o louvor daqueles que procedem de maneira boa, de maneira em conformidade com a lei e com a palavra, mas Deus também institui o magistrado civil para punir os malfeitores, inclusive com a pena capital. Verso 5, queridos, nos diz que a sujeição, ela deve partir então também de outros dois princípios. Verso 5 diz: é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então nós devemos nos submeter ao magistrado, ao governo, por medo da punição, que Paulo falou agora. Paulo acabou de nos dizer que o governo tem o poder tanto de vida quanto de morte,
E nós devemos nos submeter a eles, pelo medo dessa punição, mas por dever de consciência cristã. Ou seja, há um poder coercitivo sobre nós, e nós devemos respeitar e temer esse poder, mas nós também temos um poder restritivo ou governativo na nossa consciência. Então, sim, nós devemos nos submeter a eles por esses dois motivos, porque nós honramos a Deus e nós também preservamos a nossa vida. Verso 6, então, diz: por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. É uma ordem quanto às nossas obrigações fiscais, que está ligado intimamente também aos dois motivos que Paulo disse anteriormente: temor pela punição e dever de consciência. O cristão, ele não tem o direito de se eximir de pagar os seus tributos, talvez porque a carga tributária seja extremamente pesada. E pode ser um argumento para que a gente realmente perceba que a sociedade tem sonegado impostos porque os impostos são pesados. Então, se o governo me rouba, eu então posso roubar o governo. O que nós estamos vendo aqui é que é o contrário. Porque nós temos medo da punição e porque nós temos um dever de consciência com o nosso Deus, nós também devemos honrar os nossos tributos, independente se são justos ou injustos. O nosso dever é honrá-los. Queridos, então, para concluirmos essa mensagem, o que esse texto nos mostra? A primeira conclusão e aplicação que eu faço em relação a tudo isso é que toda autoridade, ela deve ser honrada e obedecida porque ela provém de Deus. O governante que você gosta ou o governante que você detesta, ele provém de Deus. E essa é a primeira verdade que nós temos nesse texto. Ele deve ser obedecido sempre, desde que não entre em atrito com a palavra de Deus. Se o governante é contrário à Escritura, está tomando decisões contrárias à palavra de Deus, só então nós podemos tomar outras atitudes. A segunda questão que nós aprendemos com esse texto é que a submissão ao governo civil não é uma opção, mas uma ordem divina. Inclusive, aqueles que se opõem sem motivo ao governo, aos magistrados civis, estão indo contra Deus. Por isso, tome muito cuidado. Agora a parte prática. Tome muito cuidado com o que você posta na internet, com as suas manifestações políticas, com as palavras que você emprega para criticar qualquer tipo de governo ou magistrado. Tome muito cuidado nas suas conversas, naquilo que você revela sobre o agrado ou desagrado com o governo A ou o governo B. Aquilo que nós cremos, professamos e fazemos precisa estar amparado pela Escritura. E a Escritura está nos dizendo que a submissão ao governo civil não é uma opção, mas é uma ordem divina. Mesmo que você não goste de um governante, isso não dá margem para que você entre em rebeldia ou difame essa autoridade. Seja qualquer tipo de governo, de direita, de esquerda, seja um juiz, seja o seu pai, seja o seu patrão, isso não nos dá o direito de difamação. Mas nós temos toda uma forma de protestar. E em terceiro e último lugar, nós percebemos que a desobediência civil é um recurso, mas é o último recurso do processo. E a revolução não é o mesmo que desobediência civil. Nós não temos que participar de nenhum tipo de revolução violenta, armada, de punhos cerrados,
Qualquer tipo de movimento revolucionário, seja ele de cunho religioso, seja social, o cristão não deve participar disso. Não apoie grupos de extrema esquerda, de extrema direita, que depredam patrimônio, que saqueiam, que queimam, que forjam verdades. Não apoie nenhum tipo de movimento assim. Não veja beleza nisso, não veja legitimidade nisso. Se em última instância nada der certo, se em última instância nenhum tipo de ação pacífica e legal surtir efeito, aí sim nós podemos então desobedecer leis e governantes civis. Mas como eu disse, isso é a última instância. Enquanto nós vivemos numa democracia, em um Estado de direito, nós temos outros meios para nos manifestar contra qualquer tipo de decisão governamental. Até lá, sejamos fiéis à Escritura, sejamos fiéis à nossa declaração que fizemos no início. Você ainda crê que a Escritura é o seu padrão de fé e de prática? Levante sua mão. Olhe para o lado e veja se o seu irmão que levantou lá no início está levantando agora. Amém. Então, se você realmente crê nisso, saiba que a prática é essa. A prática em relação aos nossos governantes, aos magistrados, tem que ser essa, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra, obrigado, Senhor Deus, pelo esclarecimento, que é difícil, mas mesmo sendo difícil, não nos autoriza a agir de maneira diferente. O que nós pedimos ao Senhor nesse momento é que o Senhor assente essa verdade no nosso coração, para que entendamos, ó Deus, que rebelião, difamação, não pode fazer parte do vocabulário e das atitudes do cristão. No nome de Cristo Jesus, nos ensine a ser totalmente submissos primeiro ao Senhor e nos ensine a ser totalmente submissos a todas as autoridades que estão constituídas sobre nós, para o nosso próprio bem, para a honra e glória do Senhor Jesus e para a glória do Deus Pai e do Espírito Santo. No nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém.